A meditação que a gente vai fazer agora é o que a gente chama de meditação analítica. A gente usa argumentos, usa as experiências de Buda em relação à realidade, ao amor incondicional, e aí a gente traz isso para nossa realidade, né? Não é nada para a gente tomar como verdadeiro. Então, a gente ouve, primeiro a gente precisa saber dos ensinamentos, ouvir, depois a gente contempla, que significa a gente ver de acordo com a nossa vida, bom, mas o que eu, como eu me vejo, como se eu acredito, se eu não acredito, qual a relação diretamente comigo. E depois isso vai se aproximando, você mesmo, com coisas novas, com conceitos novos, a gente vai se aproximando e depois, quando você tem alguma clareza, convicção, confiança naquilo que você está ouvindo, você para e aí sim, aí faz a mesma meditação da quietude mental, do foco. Por isso que é tão importante a meditação do foco. Porque nesse momento a gente vai estar analisando, trazendo argumento, conferindo, então a gente fica num certo discurso, mas não é para ficar um discurso eterno, é para a gente analisar, averiguar, deu algum clique, alguma confiança, ou algum lugar que gostaria de parar em relação a essa apresentação, você para a mente e repousa para que isso estabilize, para que a tua reflexão, contemplação seja mais profunda. Aí desce do mental para o coração, e que é o que a gente fala, né? O Buda, os ensinamentos falam, porque a gente começa de uma forma conceitual, a gente começa de uma forma sem conhecer nada, depois a gente conhece, vai para o conceito, e aí tem a experiência direta. Não existe daí um conceito direto. É por isso que a gente fala que a mente reflete igual o lago, as montanhas, né, as árvores no lago ou da montanha. Então, o que a gente quer é ter essa coisa direta. Para a gente ter esse direto, a gente precisa desse tipo de meditação analítica, para a gente querer mudar os nossos hábitos. Né? Uma é o foco, a concentração, e a outra é a analítica. Então, a gente vai pegar esse texto de hoje, que é a fonte de todas as boas qualidades. Isso significa todo o caminho gradual para a iluminação, para o nosso maior potencial. Em todos os aspectos. Quando a gente fala caminho, a gente fala uma evolução da nossa mente. Então, uma das formas que a gente faz é a gente ler uma estrofe e aí fazer essa parada de contemplação, e depois a gente continua lendo a prece, o texto todo, para que a gente tenha, existe muito, tudo que a gente, né, vê, ouve, tudo a gente está deixando as sementes kármicas da nossa mente, que um dia vai, se for bem cuidada, vai se manifestar. Então, por isso que a gente termina a prece toda, o texto todo, porque a gente sempre tem o caminho todo na mente, entendendo ou não, mas de alguma forma está ali para que depois a gente possa se aprofundar em cada um deles. Hoje a gente vai, devido a esse dia especial, que é o dia que a gente comemora o aniversário de Lama Zopa Rinpoche, que é o diretor espiritual do nosso centro e de uma organização do mundo inteiro. Então, a gente vai contemplar essa primeira estrofe que fala do guru, do mestre, mas vamos fazer isso com gentileza, com cuidado, e a gente entender a importância,
como que a gente faz genuinamente, como que a gente faz gradualmente, como todos os ensinamentos de Buda. Nada é para a gente aceitar, mas é para a gente ir incorporando. Então, se de alguma forma a sua tradição não for budista, tente adaptar, ajustar a sua tradição, ao seu caminho. A fonte de todas as boas qualidades é o gentil, perfeito, o Guru. A correta devoção a ele é a raiz do caminho. Percebendo isso com clareza e aplicando um grande esforço, por favor, abençoe-me para eu confiar nele ou nela com grande respeito. Para a gente confiar nele ou nela, a gente precisa saber as qualidades desse mestre. Alguém que saiba mais que a gente. Alguém que tenha paciência e compreensão do nosso momento. Que possa simplesmente nos conduzir, mas sabendo que o caminho é nosso, é individual. A gente precisa seguir, a gente precisa trabalhar na nossa mente, transformar. Mas alguém que possa nos guiar, nos entender e nos guiar melhor ainda. Reflita você mesmo como seria. E você pode comparar com todas as coisas que você aprendeu. A estudar, a ler, esportes, instrumentos. Tudo que você aprendeu com alguém. Por que não também aprender, não ter uma ajuda na transformação, na compreensão, no seu entendimento da sua própria mente?
exatamente igual. Tudo que a gente aprende com alguém. Imagine alguém, tudo que você leia, quando você lê, você tem uma grande inspiração, você se identifica, que você se conecta. Saber de alguém, encontrar alguém que tem a realização direta exatamente do que você lê, do que você aspira a se transformar. Alguém que saiba diretamente todos os passos da mente, todos os aspectos. Alguém que tem o amor, o verdadeiro amor, que é simplesmente o desejo de você ser feliz. Essa pessoa está preocupada simplesmente na sua felicidade. Não só uma felicidade temporária, mas que sabe do seu potencial e quer fazer de tudo para que você reconheça o seu verdadeiro potencial. Sabe das suas dificuldades, das suas aflições, do seu apego, da sua aversão, da sua inveja, das suas ações negativas. Mas as veem como temporárias, que podem ser eliminadas e te mostram um caminho. Quando a gente fala que a gente quer alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres, esses mestres também iniciaram com essa mesma intenção. Então, como não acreditar que existem Budas ou Bodhisattvas próximos da nossa realidade, na nossa busca, no nosso caminho?
E eu quero me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Como não existe pessoas nesse momento que a gente possa ter acesso a gente realmente ver essa correta devoção, é preciso ter confiança. Então, por isso é importante investigar muito cuidadosamente. Alguém que saiba mais, alguém que é compassivo, paciente. Ver os estudantes desses mestres. Mas a porta de entrada é essa intenção de encontrar e depois de encontrar, de seguir os seus conselhos. Exatamente. Se temos um médico, precisamos seguir as suas prescrições, suas receitas, tomar o remédio. O caminho é a gente que faz. E vai ser o seu mestre, seu guru interno, que vai refletir no guru externo. É a sua busca, os seus desejos, as suas intenções, que vão se manifestar. A gente continua lendo, compreendendo que a preciosa liberdade desse renascimento só se encontra uma vez. É muito significativo e difícil de encontrar novamente. Por favor, abençoe-me para gerar a mente que, incessantemente, dia e noite, apreende a sua essência. Essa vida é impermanente como uma bolha d'água. Rapidamente se deteriora e a morte chega. Após a morte, assim como a sombra segue o corpo, os resultados dos karmas positivos e negativos também seguirão. Com convicção firme e definitiva nisso, por favor, abençoe-me para que eu sempre seja cuidadoso, abandonando mesmo a menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Buscar prazeres mundanos abre a porta a todos os sofrimentos. Os prazeres são incertos e não confiáveis. Reconhecendo essas deficiências, por favor, abençoe-me para gerar o firme desejo pelo êxtase da liberação. Levado por esse pensamento puro, surgem a plena atenção, a vigilância e a grande cautela. A raiz dos ensinamentos é manter os votos Pratimoksha.
Por favor, abençoe-me para realizar essa prática especial. Não essencial. Vendo que todos os seres já foram as minhas mães bondosas e, como eu, caíram no oceano da existência cíclica, por favor, abençoe-me para que eu possa treinar minha mente na Suprema Bodhicitta e assumir a responsabilidade de libertar todos os seres migrantes, percebendo claramente que desenvolvendo a Bodhicitta, sem praticar os 3 tipos de moralidade, eu não alcançarei a iluminação. Isso, abençoe-me para eu praticar os votos do Bodhisattva com grande energia. Tendo eu pacificado as distrações com objetos errôneos e analisado corretamente o que é a realidade, abençoe-me para eu rapidamente gerar no meu contínuo mental o caminho unifocado de quietude mental e visão especial. Ao me tornar um receptáculo puro por ter treinado no caminho gradual, por favor, abençoe-me para eu transpor o portal sagrado dos afortunados no supremo veículo Vajra. Nesse momento, a base para alcançar as 2 realizações é manter votos e samayas puros, como eu adquiri com uma firme convicção nisso. Por favor, abençoe-me para proteger esses votos e compromissos como protejo a minha vida. Assim, ao entender a importância dos 2 estágios, qual é a essência do Vajrayana, praticarei com grande energia, nunca desistindo das 4 sessões. Por favor, abençoe-me para eu realizar os ensinamentos do Santo Guru. Devido assim que os gurus que mostram o caminho nobre e os amigos espirituais que o praticam tenham vidas longas, por favor, abençoe-me para eu pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Em todas as minhas vidas, nunca afastado de gurus perfeitos, que eu possa sempre desfrutar do Dharma magnífico, completando as qualidades dos estágios e caminhos, que eu rapidamente alcance o estado de Vajradhara. A gente vai simplificar devido à hora, então a gente vai ler esses 3 versos e depois a gente dedica, a gente não vai falar os nomes, porque eu gostaria que a gente lesse a oração de longa vida de Lama Zopa. Em virtude de meus méritos, que todos os seres em todos os lugares atormentados pelos sofrimentos de corpo e mente obtenham um oceano de felicidade e alegria. Que nenhuma criatura vivente sofra, cometa negatividades ou jamais caia doente. Que ninguém tenha medo nem se menospreze com a mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam as formas e que os surdos ouçam os sons. Que aqueles cujos corpos se desgastam em árduo labor recupere-se ao encontrar repouso. Então, a gente dedica para cada um de vocês, para as manifestações se realizarem, esse karma coletivo que a gente adquiriu. A lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunath, que realiza com maestria orações magníficas honrando os 3 joias. Salvador meu e dos outros meus discípulos, por favor, tenha uma longa vida. Bom dia a todos. Bom dia a todos, gratidão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito Obrigada. Obrigada. E o Oseu aí nesse sábado, mais uma grande atividade para a gente estar ouvindo também quem fundou essa organização, quer dizer, a reencarnação do Lama Yeshe. Tem que fazer a inscrição ou não?